Meu Deus, muita luta, mas também muita vitória. Quanto mais luta, mais vitória. Eu tenho certeza que o que Deus quer fazer aqui nessa noite vai surtir efeito na vida de muitas pessoas. Tanto que foi uma luta terrível, né, para acertar o som aí. Tive que dividir um canal para dois, para cá e para ali. Sexta-feira nós saímos daqui. Deus abençoe. Normal, som normal, mas isso acontece, né? Pegue sua Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 3, quem achou, diga glória a Deus. Versículo de número 10. Aleluias. Obrigado, Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarde o que tem, para que ninguém tome ou roube a tua coroa. Deus, muito obrigado. Que o Senhor possa estar abençoando essa palavra, e quando nós estivermos ministrando a Deus, o Senhor possa penetrar os nossos corações. Seja sempre a tua vontade, e assim como nós temos orado, nos ensina a estar no centro da vontade do Senhor. Usa, Pai, essa palavra e a minha boca como instrumento para a tua igreja, e também aqueles que estarão fazendo menção desta palavra, e ouvintes também, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Glória a Deus. Queridos, nós estamos hoje encerrando as palavras em que surtiu efeito, né? A palavra de Deus, ela confronta. Quem lembra disso? Ela confronta, ela conserta, ela consola e ela conserva. Na semana passada nós estávamos no terceiro tópico, que era consola. E agora, hoje, o quarto, e nós estaremos encerrando. A palavra de Deus conserva. A palavra conservar vem de quê? Preservar, não é isso? Guardar com zelo. E interessante que hoje, quando eu me assentei para ler a palavra, eu estava orando e conversando com Deus, e Deus falou: preste atenção nessa palavra, conserva, e fique atento em toda a condução do culto, para você entender. E é tremendo, irmãos, os louvores que foram entoados, a palavra que foi lida, a palavra de introdução. Nós vemos literalmente Deus se expressando para nós o quanto é importante nós conservarmos a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela nos conserva. Mas também, quando nós conservamos a palavra do Senhor dentro de nós, nós permanecemos. Porque a intenção de Deus e a intenção do Evangelho para a nossa vida é permanecer no Evangelho. Amém ou não amém? Porque aquele que perseverar, aquele que permanecer até o final, receberá a coroa da vida. Nós precisamos perseverar. E interessante é que, como eu estava falando, que hoje eu estava conversando com uma irmã e ela estava falando sobre isso. Olha, o segredo, pastor, é a gente ter um encontro com Deus. O ser humano precisa ter um encontro com Deus. Mas se nós não deixarmos esse encontro de Deus conosco acontecer, não acontece nada. Não há transformação. E uma coisa interessante é que nós devemos trazer para nossa consciência, sabe,
é que todos nós precisamos ter esse encontro com Deus, porque quando nós temos um encontro com o Senhor, há uma transformação verdadeira, há uma transformação genuína. Preste atenção, Deus estava falando desse jeito comigo na parte da tarde. E é interessante, irmãos, que eu me ajoelhava na beira da minha cama, eu chorava, eu me alegrava, e Deus falando: escreve aí, escreve. Porque quando Deus, aleluia, dá essas revelações a Jesus, e Jesus passa para João, ele presta atenção naquilo que Jesus está falando, meu irmão. E ele começa a escrever, ele começa a catalogar, para que esteja registrado, para que isso não fique vagando no ar, mas para que toda geração venha guardar e venha permanecer até o fim. O segredo é permanecer até o fim, mas dentro dessa permanência, ou dentro desse período em que nós estaremos permanente na presença de Deus até que Ele volte, ou até que eu venha partir, nós precisamos trazer os entendimentos de Deus para dentro de nós. E interessante é, irmãos, que durante esses 2 dias, de anteontem e ontem, a forma em que Deus estava falando comigo, e depois usou a minha irmã para estar conversando comigo, acerca de algumas coisas que ela tem observado na internet. Ela falou: olha, a pessoa que não estiver focada no alto, não estiver focado em Deus e ver essas coisas que estão colocando, vai duvidar de Deus. E eu estava olhando o que uma pessoa, não sei quem é também, não me fiz muito interessado em saber quem é que estava fazendo isso, mas existe. E como eu tenho falado, tem pessoas que têm as suas teses. Bem, eu penso assim, eu entendi assim, mas quando nós começamos a buscar os fundamentos da palavra de Deus, e é bom a gente estudar, até mesmo para saber em relação do que está sendo falado no capítulo, no versículo, o porquê que está sendo mencionado, nós precisamos entender que nós precisamos buscar a Deus, buscar o entendimento. Eu não sei se você vai lembrar da semana passada que foi lida a palavra de introdução no domingo. Quem lembra? Lembra? Colossenses? Quem lembra? A palavra de domingo, palavra de introdução, Colossenses, não foi Colossenses? Muito bem. Buscai as coisas que são de cima. Você está vendo isso aí? Como nós precisamos estar atentos. Porque se Deus hoje nos usar para estar falando algo, é para a gente guardar e não se esquecer, meu irmão. Mas pastor, é impossível não esquecer. Mas quando você começa a meditar, quando você começa a degustar e debulhar, como eu sempre falo, debulhar é você ficar mastigando aquilo ali, sabe? E trazer isso para dentro de você, você começa a trazer para a sua mente, e você começa a guardar no seu coração. Buscai as coisas que são do alto. E hoje foi falado o quê? Elevo meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? A Bíblia diz que muitos confiam em carro, muitos confiam em cavalos, em cavaleiros, mas nós fazemos menção da palavra de Deus. Preste bem atenção nisso. Deus está falando conosco nessa noite. Guarde o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Às vezes, irmãos, situações que acontecem na nossa vida, e nós precisamos atentar para isso, porque Deus, Ele é muito tremendo. E quando Ele fala para a gente conservar, guardar, é necessário conservar. Porque quando Ele começa a instruir os discípulos, lá no capítulo 5 de Mateus, vamos comigo, abra a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Pastor, eu já conheço essa passagem, amém, mas abra a sua Bíblia, em nome de Jesus. Os irmãos que não têm Bíblia, nos acompanhem aqui, aleluias. Mateus capítulo 5, o subtítulo está dizendo assim, abra aí.
Mateus, glória a Deus, 5. O subtítulo está dizendo: o Sermão da Montanha, as Beatitudes. O Sermão da Montanha, ponto, as Beatitudes. E essa palavra, as Beatitudes, me chamou a atenção e eu fui procurar saber o que significa essa palavra. As Beatitudes, felicidade eterna. Olha isso. Felicidade eterna. Nós estamos falando de eternidade, amém ou não amém? Estamos falando de eternidade. Guarde o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Nós estamos falando de eternidade. E quando começa no capítulo 5, início do Sermão da Montanha, ponto, as Beatitudes, felicidade eterna. Quando nós passamos a confiar em Deus, mas para nós confiarmos em Deus, nós precisamos ter um encontro com Ele. Porque se eu não tenho um encontro com Ele, como é que eu vou acreditar nele? A Bíblia diz que eu e você, nós somos o quê? Noiva. Fala para o seu irmão, você é noiva. Você é noiva. O noivo vai vir buscar a noiva, preste atenção nisso. E nós que somos casados, nós que já namoramos, quando nós marcamos um encontro, se chega um pouquinho atrasado, né? Fica a mão suando e fala: poxa, será que ela não vai vir? Será que ele não vai vir? Há um encontro marcado. E quando a pessoa não vai, há uma frustração, sim ou não? Mas quando a pessoa vai, as coisas começam a se encaixar, e a gente começa a falar: eu tive um encontro. E no meu encontro, na minha época, tinha-se diário. Hoje eu nem sei se tem mais diário. Hein? Eu colecionava diário. Pastor, mas o senhor é homem, isso é coisa de menina. Mas eu colecionava, eu anotava. Até um tempo atrás, eu encontrei uma carta, porque eu mandava muita carta para a pastora, e ela mandava carta para mim. Esse dia eu mostrei, não sei se foi Rian, foi lá em casa, está lá guardadinho, não foi? Foi no dia do nosso noivado. No dia do romântico, isso aí. No dia do nosso noivado, a carta está lá até hoje, guardadinha. Foi no dia do meu aniversário. Aí, aleluias, o que ocorre? Quando há um encontro, a gente começa a ficar apaixonado, a gente começa, aleluias, a se envolver, a amar, a gostar, e a gente faz o que? A gente começa a fazer doideira. Como assim, pastor? Esse final do mês eu vou receber e meu salário vai ser todo para comprar um presente bem bonito para ela, hein? Você já fez isso? Pastor, não estou nem entendendo porque o senhor está falando isso. Tem nada a ver. Fique atento, meu irmão. Porque se eu não dou atenção, ou se eu não me importo com as coisas pequenas, e às vezes Deus ele fala em parábolas, e se eu menosprezo as parábolas de Deus, eu não entendo o que Deus está falando. E por isso, Jesus ele foi e é muito simples nas suas atitudes, em tudo que ele fez. E muitos não davam importância, eu vou repetir, muitos não davam importância para aquilo que Jesus fazia, ou para aquilo que Jesus estava falando. Mas só quem era espiritual conseguia entender. Havia um povo, a Bíblia relata que havia um povo que seguia Jesus, uma grande multidão. Porque muitos estavam vendo o que Jesus fazia. Havia um grupo que eram os espectadores, muitos pregadores eles falam muito sobre isso, os espectadores. Havia um grupo que seguia Jesus por aquilo que ele podia dar, mas havia um grupo que seguia Jesus porque sabia que ele era o Messias. As coisas de Deus, irmãos, não é por força e nem por violência. As coisas de Deus precisam ser voluntário. Ele sempre fala isso.
Você quer me seguir? Nega a si mesmo e siga-me. Voluntário. Servir a Jesus precisa ser voluntário. Aceitar Jesus precisa ser voluntariamente. Eu quero. E mais, meu irmão. E mais. Nós precisamos aceitar, na nossa linguagem, aceitar Jesus voluntariamente. Sabe? Eu desejo. E não é só porque fulano aceitou. Não é só porque fulano está servindo. Não é só porque ciclano está sendo abençoado que eu também vou ser abençoado. Não, não é isso. Na sexta-feira o nosso irmão estava ministrando aqui, nosso irmão Antônio Carlos. Ele estava falando de uma mulher que foi até Jesus pedir ajuda, para que Jesus pudesse curar a filha dela que estava endemoniada. Não foi isso a palavra de sexta-feira? Interessante é que quando Jesus começa a falar com aquela mulher, e nosso irmão trouxe até aqui uma explicação acerca daquela época, que significava e como que era. E interessante é, irmãos, que ela não desistiu. Há alguns que não entenderam a expressão de Jesus, diz que Jesus humilhou ela, chamou ela de cachorra. Não, a expressão que se usava. Mas Jesus fez tudo isso para ver se realmente ela queria de coração, ou se era simplesmente porque ela chegou, porque ela ouviu falar que Jesus curava, então ela estava ali e vamos ver se ele cura mesmo. Não, Jesus fez ela entender que quando nós temos fé e cremos, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas é necessário conservar a palavra de Deus dentro de nós. A palavra de Deus conserva. Quando eu conservo a palavra de Deus dentro de mim, eu sou conservado pelo Evangelho. E eu tenho o desejo dentro de mim de chegar até o final. Você quer ver uma coisa? Voltando aqui ao texto de Mateus 5, o sermão da montanha, as beatitudes, felicidade eterna. Fala assim: eu creio, mas fala com voz profética, eu creio que dentro de em breve, quando o Senhor Jesus vier, eu vou me encontrar com Ele. Quem deseja se encontrar com Jesus? Quem deseja entrar pelas portas? Nós precisamos trazer esse desejo para dentro de nós, sabe, irmãos? Precisamos. Não podemos servir a Jesus somente, vou repetir, e foi falado aqui no Ministério de Louvor, somente porque Ele pode me abençoar. Não. Você precisa servir a Ele porque Ele é Deus e Ele pode te salvar. Porque a nossa salvação depende de nós. Esforço. Nós precisamos nos esforçar. E ele vem relatando assim, ó: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, versículo 1 do capítulo 5 de Mateus, e assentou-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Pois bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado, aleluia, os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem quer ver Deus aí? Nós precisamos ser limpos de coração. Precisamos trazer isso para dentro da nossa vida. Sabe? Ele fala: irai-vos, mas não. Porque se eu trago, a ira vem. Vem ou não vem, irmãos? Vem. A ira vem. Nós só não podemos deixar a ira concluir com aquilo que ela veio. Ela vem com um propósito. A ira vem com um propósito. Nós só não podemos deixar essa ira concluir.
Ou seja, irai-vos, mas não pequei. Porque se eu deixar a ira concluir, eu vou pecar. A ira vem, mas a gente não pode deixar a ira nos dominar. Ontem, quando nós estávamos trabalhando, os irmãos viram ali, os irmãos que foram lá em cima comigo. Eu não falei nada. A atitude de uma pessoa lá comigo. Eu falei, deixa, ó, desculpa, tá? Aí o irmão foi e falou, pastor, isso é porque é o senhor. Eu falei, isso é pessoal. Eu falei, esquenta a cabeça não. Aí nós estávamos lá, e depois veio outro rapaz e falou, poxa, que coisa, hein? Que bobagem. Mas isso é porque é pessoal, é com o senhor, pastor. Eu falei, amém. E toda vez que acontece algo desse tipo, eu sei que Deus está fazendo algo. Quando um levante vem contra a sua vida, é porque o inimigo já está sabendo de alguma coisa que comentaram a seu respeito e que desagrada a ele, mas que agrada ao Senhor. Hein? Olha para o seu irmão e fala para ele, tenha uma vida de experiência. Tenha uma vida de experiência. Porque João, para ele poder relatar as tais coisas em Apocalipse, ele teve que passar por um processo. Ele teve que se assentar com Jesus, ele teve que aprender com Jesus. Tanto que quando João começa a escrever o livro de João, 1ª, 2ª, 3ª João, hein? E agora ele vem escrevendo o Apocalipse, revelação de Jesus para ele, para que aqueles daquela época e hoje a nossa geração venha confiar, acreditar em Apocalipse escrito por ele. Ele teve que passar por muitos processos para aquela geração e para essa geração acreditar em Apocalipse. Somente uma pessoa que passou e que hoje poderia ter testemunho para contar. É assim na sua vida, meu irmão, e assim na minha vida. Você precisa passar por situações para que as pessoas venham olhar para você e venham dizer, olha, não, aquele ali você não fala não, porque eu presenciei o que ele passou. Eu presenciei o que ela passou, nunca murmurou, passou por tantas situações complicadas, mas sempre eu via adorando o Senhor. Eu sempre via a expressão alegre na face dela, mesmo que a tristeza estava ao redor. Mesmo que as coisas estavam acontecendo, ela estava crendo. E uma palavra que ele usava, uma palavra que ela usava era: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Para nós contarmos testemunho, nós temos que passar, irmãos. Aí o apóstolo João está dizendo, olha só, meu Deus, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Jesus usando este homem, Jesus entregando as revelações para os últimos tempos. Nós sabemos que Apocalipse, irmãos, é o final. Amém ou não amém? O início e o fim, Alfa e Ômega. Gênesis é o início, Apocalipse é o final. E nós precisamos estar atentos. Olha só o que está escrito: e aquele que vencer, eu farei coluna, versículo 12, no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e no nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, aleluia, do meu Deus, e também o meu novo nome. No capítulo 1, meu irmão, olha isso, vira aí, Apocalipse 1. Fala para o teu irmão, a palavra de Deus conserva, manter, preservar, cuidar. Guarde o que tem, para que ninguém venha tomar a sua coroa. Olha só, versículo 1, revelação de Jesus
a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a quem? A João, seu servo. Está acompanhando aí? Aleluias. Aí vem o versículo 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha isso. A qual testificou a palavra de Deus, olha só, e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Ele presenciou, ele viveu com Jesus, ele passou por várias situações, ele acompanhou. Então hoje ele tem bagagem para receber de Jesus e dizer: olha, ele está assinando embaixo, e foi me dada a autoridade para dizer para você: confia, pode crer, pode confiar, porque eu presenciei o que ele passou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala para o seu irmão: conserva. Meu irmão, conserva a palavra de Deus dentro de você, porque está acontecendo muitas situações para tentar te tirar de dentro da casa do Senhor, ou melhor, para te tirar da presença de Deus. Às vezes você pode estar até dentro da igreja, mas já está afastado do caminho do Senhor. Às vezes você está até dentro da igreja, mas a sua intimidade com Deus está bem distante. Até que fizeram um louvor: perdido na casa do Pai. Já ouviu esse louvor? Perdido na casa do Pai. Você não pode estar perdido na casa do Pai, meu irmão. Você precisa ser encontrado, você precisa se achar. Olha só, aí vem dizendo: a qual testemunhou de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Versículo 3, fala para o seu irmão: observe, fala para ele: observe o que está escrito no versículo 3, bem-aventurado. O que significa a palavra? Mais do que feliz. Nós iniciamos lá no capítulo 5 de Mateus, e que está nos dizendo bem atitudes, felicidade eterna. Aí João, já falava João Batista. João está dizendo: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e, aleluia, e o que? Guarda. Porque eu preciso ler, ouvir e guardar. E aí, quando eu leio, ouço e guardo, eu começo a fazer o que? Praticar. Automaticamente nós começamos a praticar. Praticar. Fala para o seu irmão: praticar. Deixa eu correr por causa da hora. E vem dizendo: guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está muito próximo, meu irmão. Está muito próximo. Aí, meu Deus, é muito rápido a hora. Mateus capítulo 7. Nós estávamos no 5. Pula para o Mateus 7. Aleluias. Isso, Mateus 7. Está dizendo assim no versículo 15: acautelai-vos dos profetas, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até a vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Porque dos seus frutos os conhecereis. Porventura colherão uva do espinheiro ou figo dos abrolhos? Presta bem atenção. Às vezes as pessoas acham que há os falsos profetas. Às vezes muita gente acha que os falsos profetas são somente aqueles que estão pregando, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que estão louvando. Mas tem muitos
que não são profetas, mas se intitula profeta para poder falar coisas que primeiro não são de Deus, para tentar te envolver em um ambiente totalmente espiritual, mas para o outro lado, para poder confundir a sua mente. E eu estou falando isso porque, como eu iniciei aqui falando que ontem minha irmã me mostrou algo de uma pessoa que não é evangélica, não é. Ele fala por que que o ateu se torna ateu. Só para você ter uma noção. Fala cada coisa bizarra, irmãos. A ovelha que começa a conhecer a palavra, e depois que ela conhece, ela passa a ser ovelha negra. Coisas desse tipo, para gerar confusão na mente do ser humano e do cristão. E nesse capítulo 7, do versículo 15, Jesus vem dizendo: acautelai-vos. E olha, e mais, ele fala que, se possível, vai enganar até os escolhidos. Os nossos ouvidos, a nossa visão, a nossa mente precisa estar buscando as coisas do alto. E se você não ler a palavra, não estudar, não comer a palavra, vão vir com situações que aparentemente, biblicamente falando, é de Deus. Mas se você não conhecer a palavra, a Bíblia diz que o povo estava sendo vencido porque não conhecia a palavra. O meu povo perece, falta de conhecimento. Preste atenção, meu irmão. Deus, ele tem falado tremendamente conosco, tremendamente. Atente para as coisas simples, porque às vezes as pessoas não dão importância às coisas simples. E Jesus é muito simples. Acautelai-vos. Aquele que conhece a palavra consegue identificar facilmente quando as coisas é de Deus e quando não é, meu irmão. Até porque a palavra de Deus vem dizendo que o Espírito faz o quê? Testifica. Muito bem. O Espírito testifica. Você sente quando não é de Deus. Você sente quando é de Deus. Porque o emocional produz coisas, irmãos. E tem muita gente no emocional. Você não pode servir a Deus na emoção. Você não pode aceitar Jesus na emoção. Por isso que tem que ser de livre e espontânea vontade. Sabe por quê? Jesus, ele, através da palavra, através dos louvores, ele vai semeando nos corações. E no momento certo, a pessoa, coração, a terra, ela se identifica, porque o Espírito Santo aqui convence, é ele que convence. E essa pessoa começa a ter uma intimidade com Deus, um relacionamento. Eu quero. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero. Porque aquela mulher, quando foi buscar água no poço, Jesus estava passando por ali. O texto diz que era necessário Jesus passar por ali. Era necessário. Jesus começa a dialogar, os discípulos foram para a cidade para comprar alimento. E Jesus começa a dialogar com aquela moça. Aleluias. Ministério de louvor. Aleluias. Oração. Começa a palestrar com aquela moça. Sabe o que aconteceu? Jesus, quando começa a falar com ela, ministrar a palavra sobre a vida dela, ela começa a receber. Há um encontro, há uma transformação. Jesus vai para outra cidade, ela acompanha, mas quando ela volta,
ela começa a falar com todo mundo o que havia acontecido. E aquelas pessoas começaram a crer no que ela estava falando e foi junto com ela. E eles viram verdadeiramente que Jesus era o mestre. Porque as coisas que Jesus fazia, ninguém podia fazer. Só Ele. Os tempos estão se findando, meu irmão. Os tempos estão se findando. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a colocar a mão no seu coração. Nós vamos orar nesse momento, pelos pedidos de oração que foram feitos. E eu quero dizer uma coisa para você: a palavra de Deus conserva. No finalzinho do capítulo 7 de Mateus, versículo 24 até o versículo 27, vem dizendo: bem-aventurados são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Porque eu vou assemelhar a uma pessoa prudente que edificou a sua casa na rocha, e veio a chuva, veio a tempestade, veio as ondas, e deu nela, mas ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Para você suportar os embates, para você suportar as pancadas, para você suportar os problemas, você precisa estar firmado na rocha. Que rocha é essa, pastor? Jesus. E como é que eu me fortaleço? Como é que eu me estabeleço nessa rocha? Aceitando Ele, primeiro. Segundo, servindo a Ele de verdade. Terceiro, comendo da palavra, orando e jejuando, e se preparando a cada dia para a volta dEle. Porque as demais coisas Ele vai fazer na nossa vida. Deus não opera na ansiedade, meu irmão. Deus não opera na ansiedade. Não opera. Feche os olhos em nome de Jesus. Cadê o pedido de oração?